Olá, pessoal! Hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre acentuação gráfica. Já vimos as regras gerais de acentuação e hoje vamos trabalhar com as regras especiais. Porém, antes, uma rápida olhada nesta tabela que contém as regras gerais de acentuação. Observem que na primeira linha eu tenho as terminações. Essas terminações, elas podem determinar a acentuação de determinadas palavras. Por exemplo, as terminações a, oas, oes e oos. Se as monossílabas tônicas terminarem desse modo, elas são acentuadas. Também as oxítonas. Então, aqui a regra é igual para monossílabas tônicas e oxítonas. Se terminarem em ou ens, as monossílabas tônicas não são acentuadas, mas as oxítonas sim. Vejam que as paroxítonas com essas terminações não recebem acento. Já com as terminações i ou is, ou uns, r, x, n, seguido ou não do s, L, PS, OANS, OANS e ditongo, monossílaba terminada nisso não acentua, oxítona também não, mas todas as paroxítonas com essas terminações são acentuadas. Independente das terminações, toda paroxítona é acentuada, toda proparoxítona, ok? Então vejam. Por esta tabela, nós conseguimos observar como as oxítonas e as paroxítonas são o contrário uma da outra. Com determinadas terminações, a, oas, oes, oos, en, ens, as oxítonas são acentuadas, mas as paroxítonas não. Já as terminações das paroxítonas que dizem que elas são acentuadas, não funcionam para as oxítonas. É interessante lembrar que paroxítonas e oxítonas são o contrário uma da outra, porque fica mais fácil. As terminações das paroxítonas para acentuação são muitas. Então, se você de repente estiver em dúvida, você lembra apenas a regra das oxítonas, que é bem mais simples. Oxítonas terminadas em aoas, eoes, oos, en, en são acentuadas. As paroxítonas são o contrário. Então, se as paroxítonas terminarem nisso, não recebem acento. Não é mais fácil? É apenas uma dica. Claro que temos que ter atenção com alguns casos que podem gerar uma certa confusão, mas, no geral, é bem simples. Bom, se oxítono terminado em A, E, o, seguido ou não do S, e em ou ens tem acento, e as paroxítonas terminadas nisso não têm acento, isso explica por que curva não tem acento. É uma paroxítona terminada em A. Então, ela não pode ter acento. Então, esta figurinha aqui traz apenas uma brincadeira. Vejam, a placa diz, atenção, curva acentuada. Quer dizer apenas que é uma curva fechada e não uma curva com acento gráfico, obviamente. Brincadeiras à parte, algumas palavras geram alguns conflitos, algumas dúvidas. É o caso das palavras recorde e rubrica. Vocês não ouviram errado, nem a professora se confundiu. Recorde mesmo e rubrica sim. E este recorde não é do verbo recordar. É no sentido de ultrapassar limites mesmo. É aquela palavrinha que as pessoas costumam pronunciar como recorde. Temos ouvido esta palavra desta maneira todos os dias nos telejornais, mas em português a pronúncia é recorde. Se vocês buscarem a palavra no dicionário, vocês não encontrarão esta forma com acento. Não existe este acento. Se existisse, essa palavra seria proparoxítona e nós pronunciaríamos recorde. Mas ela não é uma proparoxítona, ela não tem acento,
ela é uma paroxítona terminada em E, que não precisa de acento. A mesma coisa acontece com rubrica, é uma paroxítona terminada em A e, portanto, não pode ter acento. E a pronúncia não é rúbrica. Para eu pronunciar rúbrica, obrigatoriamente teria um acento para que ela ficasse proparoxítona. Se buscarmos no dicionário, vamos ter a certeza de que esta palavra não contém o acento gráfico. Portanto, sua grafia é esta e sua pronúncia é rubrica. Agora que já temos um certo domínio das regras gerais, vamos conhecer os casos especiais de acentuação gráfica. O primeiro deles é o dos ditongos orais, os ditongos abertos, EI, que normalmente é apenas EIs, vem sempre na forma EIs, EL e OI, que podem vir ou não seguidos de S. Estes ditongos abertos sempre serão acentuados nas monossílabas tônicas e nas oxítonas. É o caso, por exemplo, de véu, céu e sóis, que são oxítonas, que são monossílabas, e anéis, chapéu, ilhéus e corrói e herói, que são oxítonas. Estas palavras contêm os ditongos abertos EI, EL e OI, seguidos ou não do S, portanto, recebem acento. Então, a regra é esta. Os ditongos abertos EI, EL e OI, seguidos ou não do S, sempre recebem acento gráfico nas monossílabas tônicas e nas oxítonas. Cuidado! Não acentuamos essas palavras, esses ditongos, nas palavras paroxítonas. Então, vejam, heróico, ideia, assembleia, Troia, joia e paranoico perderam o acento. Olha que curioso. Herói tem acento, porque é uma oxítona com o ditongo OI. Já heróico é uma paroxítona e não uma oxítona. A regra não vale para ela. Heróico é uma paroxítona terminada em O, portanto não pode ter acento. E isso hoje é muito simples para a gente. Mas existia, antes do acordo ortográfico, uma exceção à regra que dizia que este ditongo seria acentuado nas paroxítonas. A regra não existe mais. Ficou mais fácil, a gente segue a regra geral, paroxítona terminada em O, terminada em A, não pode ter acento, porque ela é o contrário da oxítona, ok? Então, vejam, se não existe mais aquela exceção que era para a paroxítona e passa a funcionar apenas para oxítona e monossílaba, então nós podemos ter uma nova tabela de acentuação gráfica, incluindo já esta regra, que era uma regra especial, até como regra geral mesmo. Vejam, aquelas terminações ao, as, el, es, o, os, continuam valendo para as monossílabas e para as oxítonas. O em ou ens nada muda, continua valendo para as oxítonas. Mas acrescentemos a essa tabela os ditongos abertos ES, EL e OI, seguidos ou não do S. Eles serão acentuados nas monossílabas e nas oxítonas. Nas paroxítonas, não. Ok?